Vocês já repararam que, ó, você já passando na rua, você tá passando na avenida, aí tem um no meio, uma coisa no meio, um saco, um bagulho no meio qualquer. E você tá vindo, parece um gato. Aí você vê um gato, porque a pessoa anterior viu um gato, a anterior viu um gato. Enfatizou frame, fortaleceu o eco. Então fica parecendo muito um gato, porque vai ganhando forma de todo mundo que tá vendo, colapsando onda com aquela certeza. Então isso vale pra várias coisas na natureza e fotos. Sabe uma foto que a hora que você olha parece um gato, assim, todo mundo tá vendo um gato, ganha o eco de gato, aí você tem que olhar bem pra não ver. A ilusão de ótica também. O colapso de onda conta muito. O eco simultâneo é uma sintonia, um endereço na cognição. Quanto mais aquele endereço é repetido, mais força ganha. É assim que a imagem ganhava poder, por isso que era proibido. É assim que a fé funciona, é assim que a egrégora funciona, que a coesão funciona. Então, dessa mesma forma, as bonecas, essas coisas que já tem uma imagem pré-moldada, a criança tá o dia inteiro fingindo que é viva. Você tá vendo a criança brincar, aquilo ali, se vai plasmar uma sintonia que você interpreta, que interage com você através da sua coerência humana, o que é mais perto disso do que uma imagem de uma boneca, um ídolo, alguma coisa que você criou? Aí aquelas frequências que se expressam através desse ritmo que você tá vendo em mim aqui, ó, a forma humana, que é a forma como a coerência dialoga. Então se vem sintonias falar com você, como que seu olho vai tentar interpretar? Ele vai buscar uma forma humana. Vai buscar uma forma que ele tá acostumado a ver, porque tem só átomo fora, é seu cérebro que molda. Então, quando você tá trocando uma ideia com sintonias, o seu cérebro busca o quê? A forma que tá falando. Certo? Que ele tá acostumado. Ele já, procura o básico e o resto ele completa. Igual quando você vai ler, ele procura o básico, o resto ele completa rapidinho, você não vai ler letra por letra. As pessoas ao redor também não, os humanos também não, você tá acostumado, que é um humano, ele pré-molda, tanto é que se você vê uma silhueta, você sabe, quase um humano, você vai, o resto ele posiciona internamente. Então quando você encontra uma sintonia, a sua mente lógica fica querendo dar forma binária para aquilo. Então aí você fica vendo coisas, você vê na sombra, vê no chapéu, vê no boné, vê na folha se mexendo, fica querendo plasmar. É assim que alguns mais céticos, ateus, falam, nossa, tô tendo que impressão, é só a folha, isso aqui é só o negócio. Então ele mesmo fecha a parte emocional, corta a sintonia, pra ele não vai plasmar, certo? Isso vale pra tudo. A cura também não, fica mais difícil. Embora possa ser, dependendo de quem tá criando a realidade na egrégora certa, João de Deus, essa galera convenceu vários, curando mesmo quem não acreditava. Agora, por outro lado, você pode fazer o que muitos fazem. Desde criança ou na adolescência, você tem uma certa carência, alguma coisa, você sente que é especial, às vezes é verdade. Você tem uma missão importante, te requer um brilho. E você quer ver algo que as pessoas não veem. Você quer ser diferente, você quer aquela interação mediúnica, você quer aquele superpoder. Então, nesses pequenos momentos onde a sintonia te procura, ao invés de fugir, ou de negar, ou de solidificar com a forma real, foi a folha, foi a luz, foi não sei o quê. Não, você se aproveita desses momentos para enaltecer o seu vislumbre abstrato. E acaba sendo mesmo, cada vez mais. Então você dá espaço na sua coerência, você suporta e quer, você ajuda com o colapso de onda, aquela pequena sintonia toma forma naquela sombra. Então na sua memória eu vi alguém, eu sei que é alguém. Porque você sentiu, no fim era uma sintonia. Mas como plasmou na superfície mínima, era uma folha, era uma sombra, era um animal, era um bagulho que se mexeu, é um vento. Você sabe que foi o acaso tentando plasmar, que não é uma coincidência. Porque você sentiu antes, aí plasmou a folha, plasmou o vento, plasmou a sombra. Você sabe que é o que você sentiu. E a lógica só tá dando um jeito de adaptar. Então você conta como eu vi o espírito. Eu interajo com o espírito. Eu vejo as coisas. É assim que o Mastral, que essa galera faz. Aquele outro lá que vê na internet, e às vezes ele se confunde. Porque é assim. Ele sente, é verdade o que ele sente. Ele pode ter uma sensibilidade pra captar. E aí ele vai procurando vestígios pra solidificar na matéria. E ele dá força pra aquilo. E chama daquilo. E ele não tá mentindo. Ele só tá densificando de uma forma que, se ele convencer pessoas o suficiente, aquilo ali vai tomar uma tonalidade mais ou menos binária. Mas da maneira sensorial, só a ideia dele mentir já é uma ideia. Veio de algum lugar. Por que você mentiu pra lá? Fez sentido pra lá? A própria mentira se torna uma previsão. Até o metedor de louco, o pilantra acaba acertando, porque ele tá puxando algo que vai ter que ser o mais perto do coerente possível. E aí que reside a intuição aí que a intuição e a inteligência se encontram, né? Então, vocês têm que entender por aí. A magia também é por aí. Você aproveita o degradê abstrato pra criar a magia. Não adianta do nada eu vou sair voando.
Você tem que conseguir fracionar. Então o mágico, ele vai escurecer, ele vai colocar pessoas que acreditam, que querem que seja real. Então ele vai dominar aquela dança de maneira que plasme de um jeito incrível. O que vai separar a magia ilusória da magia vibracional, que chama de mágica real, é o conhecimento, a tecnologia. Porque por trás também tem algum conhecimento. Que acendeu aquela luz, que movimentou aquilo ali, que mandou a telepatia. Tem tudo tem uma explicação. Agora, o tanto que você vê dos bastidores é o que vai te fazer chamar de mágico, de ciência, de tecnologia. Agora, a cura, a magia, por isso que se tá no abstrato ainda, você não solidificou, você não puxou pra visão central. Então pode ser várias coisas. Você pode estar com um bagulho ali, com outro ali, com outro ali, com nada. Tem a realidade no efeito Mandela que não era nada, era um bagulhinho que passou. Você não solidificou. Agora, se você solidifica, tô doente, tô zoado, tô mal, fala pro outro, fala pra você mesmo, vai no médico, pega o bagulho, aí veio pro degradê central. Perdeu as frações, as possibilidades. Então tem que conseguir sintonizar o certo enquanto é fração. Se demorar muito e você ficar se convencendo a si e os outros de que é sólido, vai ser. O efeito Mandela te ensina a entender isso. Você vai entender melhor aqui no curso, no livro. Eu convido todos, porque é bom pra você, pra nós como brasileiros, ter você desperto. Se não tiver condição financeira, avisa a galera aí no grupo pra gente ajudar você a participar mesmo assim, tá? Salve, Ronilson. Tamo junto. Então é muito louco, meu. Vocês têm que entender isso que é ciência. Hoje em dia dá pra entender pelo quântico. A minha vizinha também reclamava da boneca e a minha tia via vultos em forma de criança passar no corredor da casa. Então, você vê, tem essas tendências, essas egrégoras querendo dialogar, plasmadas ali, que era sintonia, consequência da sintonia daquele coletivo. Às vezes é alguém que foi assassinado, às vezes é alguém que foi abortado, às vezes uma criança judiada, às vezes é o eu infantil seu que tá plasmando ali, que você não posicionou, e fica querendo tomar forma, porque é uma questão de coerência, se observando, se comparando, referências. E aí vai tentando plasmar. Alguns deixam, alguns adaptam e ajudam o teatro a dar forma pra essa loucura, outros bloqueiam. Mas tudo é referência tendo que ser compreendida, sintonizada, posicionada. Vitória ao Flamengo sobre o Vasco da Gama, ainda segundo o Jornal da Globo, após a conquista do título carioca. Então, ao mesmo tempo, quando vocês sentem essas coisas, se você vai ter um dia que você tá mais sensível. Aí você entra num lugar escuro, que tá mais abstrato, você está longe na fração. Tudo é possível ali no escuro, você não tá vendo nada. Então a solidez se desfaz. Até para rituais mágicos, santos verdadeiros, você oculta dos olhos para descolapsar a onda, para não colapsar a onda e ficar no abstrato. E você plasmar uma magia, converter um negócio. Então quando vocês sentem isso, é um dia que você tá mais sensível, aí você tá no escuro, você tá vendo vir aquela vibe. Aí você vai ver que plasmou, parece uma cabeça ali, parece um corpo ali, ouviu um barulho ali. Em vez de falar, cara, tem algo aqui mesmo. Porque se você decidir isso, vai ter. Você binarizou, aceitou, vai estar mais ali. Por outro, você fala, cara, tem alguma vibração tentando me pentelhar. Se você tem fé em Deus, você é coerente, você tá na pureza de Deus, ou tá tentando, sabe que você se esforça pra fazer bom uso da graça, você merece o amor, a honra de Deus, você tá na sintonia da coerência, da paz, da justiça, você confia no Messias, na proteção do Messias, você confia na presença de Deus. Você vai sentir essas vibrações e vai ver o que é. Pra onde? Pra cima de mim? Qualquer vibração é átomo pulsando. Pra cima de nós, na nossa pureza. A nossa pureza, pra nós, tudo é átomo. Pra quem é mentiroso, hipócrita, pra quem deve, não. Pra quem deve são pacotes. Pacotes de átomos reunidos, vibrando mais forte do que ele pode impedir. É a consequência do que ele criou. Se ele tem força se ele tivesse força pra defender, o próprio ataque não existiria. A mesma força que ele tem pra defender é a força que fez o ataque. Porque é um eco dele. Então vai pegar. Isso é o tal karma. Entende? O ataque já é a força dele. Que, portanto, não será o bastante pra defender. Porque é ele mesmo. Entende? Então, se você afasta isso e tem a força da coerência, a presença de Deus, o verbo do Messias, você sente essas frequências ao redor e você posiciona. Você sabe que são tendências, vibrações, possibilidades. Que em algum lugar está sofrendo. Às vezes clamando pela sua luz. Às vezes querendo que você sofra junto. Você vai olhar de cima e decidir. Você pode simplesmente anular. Você está na fé de Deus, assim será. O negócio some. Você pode pegar e ter a bondade de falar o quê, quem, tentar ajudar. Fala, calma, que tudo é luz, Deus tá aí. Fica com Deus, vem pra Deus. Vai também a suavizar. Ou você tá num dia mal-humorado, você pode falar, quem é? Vem. Vem pro fogo que eu tenho que queimar, vem. Esse é um jeito também satânico, não recomendável, mas funciona também. O goleiro Felipe teria reclamado da provocação de jogadores vascaínos nos minutos finais da partida, questionando sobre o erro da arbitragem. Depende do interno, depende do momento, depende do porquê, depende da causa, depende da energia que você tem pra queimar, quem tá sendo queimado.
No lance decisivo, o volante estava em posição de impedimento. Estava impedido, né? Roubado é mais gostoso, brincou. Será mesmo que ele disse essa frase? Muita gente acredita que ele nunca disse isso e que isso na verdade foi um grande surto coletivo. Existe um vídeo no YouTube onde o próprio Felipe, em uma entrevista, diz que não se lembra com clareza desse fato. Mas quando a gente começou, a primeira coisa que ela Porque tudo é como tá sendo interpretado pelo coletivo, essa é a magia. Então, às vezes, algumas magias de mágicos são tão incríveis que a magia maior é o que ele guardou pra ele. É como ele fez aquilo. O impossível que ficou no abstrato. Ainda que se ele solidificar, explique. Mas é tão incrível que se torna mais mágico o segredo do que o próprio efeito aplaudido. coisa que eu não falei. Se eu tivesse falado, ou se eu tivesse visto, eu falando, pô, galera, realmente eu falei, cara, aqui, ó, pô. Estranho, né? Que eu lembro que isso aí virou meme, todo mundo saía falando isso e tudo mais, e ele não se lembra. Mas em um outro vídeo mais antigo, ele disse que sim, ele disse isso, ele disse essa frase. É roubado, mas gostoso. Você falou tudo isso mesmo, Felipe? Falei, mas acho que essa parte vai falar mais lá do torcedor do que jogador, né? Acho que é só brincadeira, acho que a parte roubada acabou pegando pesado. E sabe que um atleta não pode falar uma coisa dessa, peço desculpa, eu acho que ele não gostado. Aí entra um outro tópico relacionado ao efeito Mandela, que é o efeito flip-flop. Flip-flop, no contexto do efeito Mandela, é uma expressão que pode ser usada para descrever a dificuldade que as pessoas têm em decidir qual a versão da memória que é real. Ou seja, ele disse ou não disse isso. A É pessoa uma pode música isso que você colocou? Interessante, né? E é meio por aí, né? O Ed falou, que música é de quem? mudar constantemente entre a memória falsa e a real, ou acreditar nas duas. Isso segundo quem acredita em efeito Mandela, nessas coisas. Por favor, gente, entendam isso, tá? É quem acredita nessa teoria. Se você não acredita, tudo bem. Eu também tenho minhas grandes dúvidas a respeito disso. Há quem acredite que ele disse sim, mas que a Globo e a equipe do Flamengo não divulgam o vídeo para não prejudicar o time. Ou seja, uma mídia que fica arquivada e vão deixar assim mesmo. Não sei, né? Quando eu era criança, eu era assim. Eu era tão prepotente, eu tinha tanta energia, tanta força, que eu ia buscar obsessor. Eu ia no cemitério, eu ia nos lugares que todas as pessoas tinham medo, casa mal assombrada. Eu queria ir encarar e desafiar e falava, cadê os demônios? É, tanto que eu criança, quando alguém incorporava com demônio, me chamavam, velho. Chamava criança, assim, eu ia só de eu chegar e eu queria encarar, e o bagulho tava desafiando todo mundo, quebrando as coisas. Aí quando era minha vez, sumia, puf. Aí falava, Diego, aconteceu muitas vezes, até aqui mesmo, às vezes. Aí você, às vezes, com a luz, com essa pureza do fogo puro, não dá pra queimar. Porque acaba sendo, equaliza, né? Então, não adianta também querer ser arrogante, prepotente. E no fim é o poder de Deus, Deus me livre fazer isso e o poder de Deus não ecoar, né? Mas se você tiver essa pureza, você meio que não tem medo. Pelo contrário, você às vezes quer. O que também é um problema. Vocês têm que equalizar tudo isso.